Bom dia, paz do Senhor. Eu estava meditando aqui, procurando um versículo, pedindo a Deus um versículo, e me veio essa passagem aqui, que é a ceifa e os ceifeiros. João 4:31, que diz: Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele disse: Uma comida tenho para comer, que vos não conheceis. Diziam então os discípulos aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? O 34. Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar as suas obras. Esse versículo, apesar de ter sido escrito há tanto tempo atrás, ele nos retrata no nosso dia hoje. Estamos vivendo um tempo imediatismo, um tempo que as pessoas só ouvem falar sobre as conquistas, as pessoas só ouvem falar que Deus dá, dá sim, eu creio também, mas para que isso aconteça, precisamos estar alinhados com aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que é a vontade do soberano e fazer a vontade do Pai. O que é fazer a vontade do Pai? Quais são as obras do Espírito? Quais são as obras que naquele grande dia, quando o Senhor nos chamar e dizer as suas obras, o que temos para oferecer ao Senhor? O que levaremos para Deus? O que estamos hoje contribuindo para o reino de Deus? O que estamos deixando plantados, regados, para que muitas vezes o outro vá lá e colha o fruto? Será que estamos plantando? Aqui, quando Jesus fala sobre a comida, as pessoas estão pensando num banquete, as pessoas estão pensando no almoço, pensando na janta. Mas Jesus está falando de uma comida que essa sacia sempre. Essa nos deixa todo o tempo abastecido. Abastecido para quê? Para as adversidades, para as lutas. Porque assim como o corpo físico precisa do alimento, precisa da fruta, precisa das refeições, o espiritual também. Porque a palavra de Deus, ela fala que o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E quando nós estamos fracos, como é que ficamos fisicamente? Quando a gente deixa de comer, quando a gente deixa de se alimentar, muitas das vezes fazemos umas dietas, e essas dietas nos deixam meio tonta, meio lerda. Por quê? Porque está faltando nutrientes, porque está faltando a proteína. Da mesma forma é o Espírito Santo. Quando não nos alimentamos da palavra, não temos sustentabilidade para viver as adversidades. Queremos tanto ouvir de Deus, ministrações, que Deus desça e fale conosco, mas a nossa busca não tem sustentado tanta gente, que você olha para as igrejas, tantos casamentos destruídos, tantas pessoas desviadas nas drogas. Por quê? Precisamos fazer a nossa lição diária, que é ouvir aquilo que Deus tem para falar. E a Bíblia é o nosso manual. Como tudo que a gente vai utilizar existe um manual, a Bíblia também tem. A Bíblia fala acerca de tudo. De tudo. A Bíblia que foi escrita há anos e anos e anos lá atrás. Traz tudo o que precisamos no dia de hoje. Precisamos estar sustentados em Deus. Porque quando estamos sustentados em Deus, tudo que acontece na nossa vida, a gente consegue enxergar o que Deus quer conosco. Viver em dependência em Deus não é fácil. Você viver em dependência em Deus é você pensar: eu vou fazer isso, e daqui a pouco você diz assim: não, eu entreguei ao Senhor. Vou tomar essa atitude? Não, eu entreguei ao Senhor. E muitas das vezes as pessoas não conseguem viver nessa dependência porque não conseguem esperar.
não consegue viver o tempo de Eclesiastes, não consegue viver o esperar. E assim como a palavra de Deus fala sobre o nosso alimento, ainda em João 4:11, fala assim, 11 não, 10, me perdoe. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é o que pede, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida. Deus aqui está sendo completo nessa palavra através de Jesus. Ele fala sobre a água e fala sobre o alimento. A água nos refresca, a água mata a nossa sede, mas não é uma sede que precisamos abrir uma torneira para beber uma água. É uma sede que é saciada, assim como a fome nos preenche, como a palavra nos preenche da fome. A água que é Jesus nos sacia a nossa sede. Tantas coisas tiraram o nosso foco de Deus ultimamente. Tantas coisas desviaram a nossa atenção de Deus ultimamente. E com isso, com essa correria, a correria de trabalho, correria de faculdade, correria disso, correria daquilo, esquecemos sempre de tirar 5 minutos, 10 minutos para falar um pouco de Deus, para falar com Deus, para orar. E aí Deus permite que a adversidade venha, sabe por quê? Porque Ele está com saudade de nós buscarmos. Jesus está com saudade de pedirmos água para Ele, de pedirmos pão, de pedirmos alimento. E nesse tempo Deus tem provado muitos adoradores. Nesse tempo Deus tem provado muita gente para realmente ver. Não que Deus não saiba, Deus sabe, mas para que eu e você entenda o nosso limite, a nossa necessidade diante de Deus. Necessidades que só a palavra de Deus vai trazer. Às vezes estamos com problemas no casamento, com problema com filhos, com problema com netos, com problemas diversos em trabalho, com diversos problemas. E recorremos a todo mundo. E Jesus está ali esperando. E por fim, quando todas as portas se fecham, quando tudo parece que acabou, aí nós nos viramos para Deus, para vivermos uma dependência. E nessa dependência choramos, porque é triste, porque é angustiante, porque a ansiedade quer abater. Mas no meio de tudo isso, a alegria do Senhor nos preenche. É meio maluco, né? Dizer assim, poxa, eu estou triste, eu estou angustiado. Mas a alegria do Senhor, essa nos preenche, porque quando Jesus vem e fala que Ele é a água da vida, Ele traz alegria. A palavra de Deus, ela fala que o choro, ela pode durar uma noite toda. Mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. E a alegria de buscar, é a alegria de adorar, porque enquanto nós estamos chorando, nós buscamos ao Senhor. Enquanto nós estamos precisamos de alimento, com fome, Deus traz o alimento através da palavra. E todas as adversidades, ela vem e traz de uma forma que Deus é aquele que pode todas as coisas. Que Deus é aquele que pode guiar os nossos caminhos. É Deus quem nos fortalece. Não adianta pensarmos que vamos fazer alguma coisa, porque não vamos fazer nada. Não somos nada, não podemos fazer nada, porque quem faz todas as coisas é o Senhor. Quem guia os nossos caminhos, quem guia a nossa vida é o Senhor dos Exércitos. E enquanto queremos andar com as nossas próprias pernas, os nossos próprios caminhos, Jeremias fala que eu bem sei, pensamentos que tenham de vós, pensamentos de paz e não de mal, pensamento de bem, não de mal, para vos dar o fim. Mas qual fim que você deseja? Porque Deus, Ele vai te dar aquele fim que é concernente à palavra dEle. Muitas pessoas usam versículos isolados para se satisfazer, mas o fim que Deus vai dar é o fim que está dentro da sua palavra, que está concernente à tua palavra.
Seu projeto está dentro da palavra de Deus? O que você pede está dentro da palavra de Deus? Consiste naquilo que Deus tem escrito? Se está, Deus vai te abençoar. Se está, Deus vai te honrar. Porque Deus, ele não vai mudar o trajeto e a palavra dele para nos satisfazer. Quem tem que mudar os trajetos e os projetos somos nós para satisfazer a vontade de Deus. Muitas das vezes queremos tudo. Queremos tudo, queremos tudo, queremos abraçar o mundo, queremos que Deus resolva a nossa vida financeira, queremos que Deus resolva a nossa vida sentimental, nossa vida espiritual. Queremos tudo. Mas damos o quê? Mostramos o quê para Deus? Porque Deus não precisa de nada de nós, Ele quer que nós adoremos, Ele quer que mostramos compromisso para com Ele. Porque viver em um tempo descompromissado e abrir a boca e dizer Senhor, obrigado, é muito fácil. É muito fácil viver dessa forma. Mas viver a renúncia para conquistar o extraordinário é difícil. Viver a renúncia para conquistar aquilo que Deus tem muito mais além, que Deus tem para nós, é muito difícil. Renunciar a casa, renunciar a família, renunciar a alimentos, fazer um jejum para muita gente é tão complicado. Não consigo. Por que não consegue? Sabe por que não consegue? Porque está aqui, ó, a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar, porque quando nos alimentamos, estamos na presença de Deus, nos alimentamos da palavra. Quando vamos jejuar, não dói, não sentimos falta, não machuca. Mas para isso precisamos estar dentro daquilo que é a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que nos dê o mês de dezembro, o primeiro domingo do mês, que esse mês seja um mês que Deus nos ensine, nos molde, nos transforme. Muita gente deseja tantas coisas porque é é o último mês do ano. Eu desejo que Deus nos dê ensinamento, que Ele já tem dado. Precisa-se que as pessoas se prostrem diante disso. Eu peço a Deus que Deus coloque a igreja em um nível de busca e de aprendizado. De busca e de aprendizado. De pedir a Deus água. Uma água de uma fonte. Não é de uma cisterna, é de uma fonte. Porque a cisterna, você coloca a água e ela vai secando. Você coloca e ela vai secando. A água, ela vem de fora para dentro. Mas a fonte, ela vem de dentro para fora. Existe um esforço para cavar aquela fonte, para abrir aquele poço. E ela mana dos céus, que é do alto, porém de dentro para fora. Que Deus continue nos abençoando, em busca, em santidade, pedindo a Deus renovo, conquistas, pedindo a Deus que seja a mão dele sobre a nossa vida, independente do que venha acontecer. Orar e buscar o Senhor enquanto se pode achar. Deus continue abençoando a cada um de nós. Eu comecei o vídeo dando bom dia e termino dando uma boa tarde. Tarde de bênção para as nossas vidas. Que Deus assim continue abençoando cada um de nós. Abençoando a cada um que vai ouvir esse vídeo. Abençoando com bênçãos. A bênção do aprendizado. A bênção de conquistar e desejar esse aprendizado para saciar a nossa fome e a nossa sede. Amém.